Olá pessoal, o vídeo de hoje nós vamos refletir sobre o bem e o mal para além do maniqueísmo narrativo. Quer dizer que nós vamos falar daqueles personagens que hoje em dia são chamados de anti-heróis. Um cinema contemporâneo que não trabalha mais com aquela noção de mocinho e bandido, bem caracterizado, bem determinado de um lado e do outro, não é? Nós vamos falar desse bem e mal que vai meio que se misturando na narrativa, se misturando nos personagens, porque de fato é assim que o ser humano é, né? Nós somos ambivalentes, significa que somos capazes ao mesmo tempo das melhores coisas e também das piores coisas. Nós somos ambíguos, nós somos seres que têm uma dualidade. Nós somos movidos ora pela razão, ora pela paixão, olhando para a história do mundo, talvez até muito mais pela paixão, né? Para aquilo que nós sentimos do que pelo resultado daquilo que concluímos com a nossa razão. Então, essa reflexão ela é muito propícia, principalmente nessa época em que brotam personagens que, digamos, desafiam o nosso senso ético, o nosso senso moral. Personagens como Dexter, como Gregory House, personagens como Walter White, do Breaking Bad, personagens como Frank Underwood, do House of Cards, Saul Goodman, no Better Call Saul, e por aí vai, né? Esses personagens pelos quais a gente se apaixona, mas eles têm um monte de qualidade, mas também um monte de defeitos, um monte de vícios e virtudes ali meio que operando ao mesmo tempo. Virtudes que fazem a gente gostar deles e torcer por eles, e vícios que deixam a gente meio assim, mas a gente se identifica porque a gente também tem os nossos próprios vícios, não é? Então, começar aqui a nossa reflexão pela seguinte ideia: superar essa divisão simplista entre heróis e vilões. Os filmes de super-heróis, né, isso pode parecer um pouco polêmico falar isso, mas eles são chapados no sentido moral. Eles ainda trabalham com essa lógica, com essa dinâmica do vilão de um lado e digamos, o herói do outro. Então, o vilão que faz de tudo, usa todos os estratagemas para, digamos, vencer e causar destruição e morte e tudo mais, e o herói que tem ali um código de ética, que não pode usar a mesma violência, as mesmas armas do vilão, né? Ele tem que prender, ou ele tem que anular, né, neutralizar o vilão, levá-lo para a cadeia, alguma coisa do tipo, ele não pode simplesmente matar o vilão, né? Então, é a superação dessa divisão simplista. É isso que a gente está se propondo discutir aqui. Então, os personagens, eles são moralmente ambíguos, e nesse sentido, eles são espelhos da realidade. A humanidade é assim. Então, esses personagens dos filmes contemporâneos, onde prevalece esse tipo de personagem mais ambíguo, ele está de fato mais alinhado com a realidade humana, com a condição humana. Em outras palavras, eles falsificam menos ou não falsificam a condição humana. A condição humana, olhando para a história, é de mesmo ambivalência, ambiguidade, né? O ser humano fazendo coisas maravilhosas, mas também produzindo bomba atômica e detonando essas bombas atômicas sobre inocentes. Então isso é bastante o ser humano, né? A moralidade, ela foi, digamos, perpetrada pelo cristianismo, pelas religiões e até pelas sociedades de uma forma muito punitiva e de uma forma muito chapada, nesse sentido de ter muito bem demarcado o bem e o mal em polos opostos. O cinema atual, o cinema contemporâneo, ele tem se esmerado cada vez mais para mostrar, digamos, o bem e o mal sem falsificações, né? O mal
o vilão sem ser uma caricatura, né? E o bem sem ser uma idealização. Então você não vai ter aqueles personagens, por exemplo, do Batman, como o Coringa, como o Pinguim, né, o Duas Caras, que são praticamente caricaturas de vilões, mas também você não vai ter aqueles personagens do bem muito idealizados, como Superman, como o próprio Jesus Cristo, né, como ele é representado nos filmes. Esses filmes vão se pautar por mostrar personagens um pouco mais humanos. E essa humanidade não tem problema nenhum. Veja que um filme como A Queda, né, A Queda, As Últimas Horas de Hitler, foi bastante criticado porque acusaram o filme de estar humanizando o tirano, né, o Hitler, porque mostrou ali ele nas últimas horas, já bastante fragilizado, bastante vulnerável, e aí isso seria uma tentativa de humanizar um monstro que matou milhões de pessoas sem nenhum tipo de piedade, né, com toda a crueldade possível. Então isso gerou uma certa polêmica. O fato é que os filmes atuais, eles têm um tipo de narrativa que recusa aquelas soluções fáceis, que recusa aquele começo, meio e fim, aquela história que se fecha, o bem que vence o mal, né? O bem que triunfa a todo custo, a verdade que resplandece, né? O amor que conquista tudo. Então, hoje em dia, você pode ter filmes com um final totalmente aberto, ou um final amargo, né, como se diz, onde, de fato, o bandido não é desmascarado, ele não vai preso. Um exemplo disso, Match Point, do Woody Allen, né? O protagonista que matou a amante e no final o destino dele fica como se fosse por uma bola de tênis, né? Aquela bola que bate na rede, sobe e aí cai para o lado do adversário, não cai para o lado dele. Aí ele soma o ponto, né? Então ele é salvo ali por um golpe do destino. Ali o Allen trazendo a tragédia grega, né? Toda aquela noção da tragédia, do destino, da tragédia grega. Então é mais isso, né? As narrativas que recusam essas soluções fáceis, mostrando que o mundo é um lugar complexo. E como tal, os filmes também, né? O mundo, a vida não garante final feliz para ninguém. A vida não garante que tudo vai ser solucionado, que se você for uma pessoa boa, você vai conquistar tudo, as portas vão se abrir, você vai ser uma pessoa querida, etc, etc. Não está nada garantido. Nada é fácil para ninguém. Essa é a vida. Então, os conflitos éticos nesses filmes, eles são o núcleo dramático. E basicamente, nós estamos falando aqui de dilemas, onde o personagem ele está tomando decisões e ele chega num dado momento onde ele se vê numa encruzilhada. E que ele não tem a mínima noção de onde a direita ou a esquerda vai levar. E ele tem que escolher mesmo assim, apesar disso. E daí, muitas vezes, ele percebe na sua trajetória que o caminho que ele tomou é ruim, está levando ele para decadência, para autodestruição, e aí, muitas vezes, ele retoma um caminho, volta, né? E aí, nesse momento, é o único momento na vida em que caminhar para trás é melhor do que caminhar para frente, é quando a gente percebe que se deu conta, né? A gente se dá conta de um erro, que fez a decisão errada. Aí você retorna e toma outro caminho. Mas mesmo assim, nada é garantido, não é? Então esses filmes eles seguem muito isso. O dilema, as decisões difíceis, e aí o espectador é convidado a se colocar no lugar de fato, e aí por empatia, por identificação, e fazer o exercício. Como eu agiria nessa situação? Qual seria a minha reação? Será que eu faria diferente? Né? Então, isso acaba sendo o núcleo dramático desses filmes e isso ganha muita força, isso ganha muitos, digamos assim, pontos quando a narrativa realmente não facilita para a gente tomar partido, para a gente decidir. Quanto mais difícil a gente tomar partido quando a gente está vendo um filme, na minha visão, melhor é o filme.
mais alinhado ele está com o que de fato é a vida. Às vezes as pessoas podem até opinar sobre a nossa vida, mas ao final somos nós que teremos que tomar a decisão, porque somos nós que teremos que conviver com as consequências da decisão tomada. E isso é ser vivo, isso é ser humano, né? Isso é estar vivo, é ter que decidir, é ter que usar da liberdade, mas também ficar com essa náusea diante do abismo, porque da angústia, né, de ter que decidir e de não ter nenhuma garantia se aquela foi a melhor decisão possível. Sendo assim, o cinema contemporâneo, ele mostra a falência da moral absoluta. Como eu disse, aquela moral absoluta, preto no branco, né, que tudo era muito demarcado, tudo era muito delimitado e facilmente reconhecível. Então, o cinema contemporâneo, ele se pauta mais por essas zonas cinzentas. Ele fica mais, preocupado em mostrar essas fronteiras e como que o ser humano se equilibra nessa corda bamba, nessa fronteira entre o bem e o mal. Então, isso tem a ver conosco, isso tem a ver com muitas situações que a gente experimenta na vida, e por isso que o cinema contemporâneo ele é mais poderoso nesse sentido. Ele é fruto de um tempo onde, de fato, essa moral absoluta não existe mais, as verdades absolutas, as grandes narrativas perderam força, e aí o homem entende que não tem mais um caminho garantido, não tem nada revelado que assegure a felicidade, né? Ele tem que decidir e tem que contar com a sua decisão, com as responsabilidades de cada ação e continuar vivendo e seguir o seu caminho. Porque o ser humano, ele é isso, né? Ele é um mix, uma mistura de emoções, uma mistura de intenções. Ele quer fazer o bem, mas acaba fazendo mal. E a gente estava falando de moral absoluta, né? Até Paulo, na Bíblia, ele fala: eu nunca faço o bem que eu quero e acabo sempre fazendo o mal que eu não quero. Ele está retratando esse debate, esse duelo dentro da alma humana entre as nossas tendências, né? Entre as nossas paixões, entre aquilo que a gente sente e aquilo que a gente pensa, entre aquilo que a gente entende ser o certo e aquilo que a sociedade determina como certo, e por aí vai, né? A realidade versus a expectativa. Ora, então, esse círculo que se desenha diante de nós, que configura a moralidade humana, ele é uma mistura de intenções. A gente magoa mesmo sem querer. A gente fere as pessoas que a gente mais ama, mesmo sem querer. E outra coisa, é muito difícil na vida real alguém ser realmente mal. Assim como é difícil alguém ser realmente bom. Então vamos supor, quando mostra lá um chefão do tráfico, do crime organizado, ele parece ser totalmente mal, mas ele não é. Ele tem mulher, ele tem filhos, ele tem grande apreço pela sua família. Pegar os filmes de máfia, né? A família é tudo para eles. Então, eles têm ali o seu lado humano, o seu lado vulnerável, e aí um anti-herói assim, maravilhoso é Tony Soprano, da série A Família Soprano, né? Porque ele é um mafioso, chefe de um grupo mafioso, que vai para o divã, vai fazer terapia, porque ele está deprimido. Então ele enfrenta a depressão, né? Ele resolve se tratar com terapia, com Prozac e por aí vai, né? Durante as temporadas da série. Isso mostra uma coisa assim muito legal, né? Uma figura poderosa que todo mundo respeita, que todo mundo teme, mas que chega diante da psiquiatra e aí muitas vezes ele tem que ceder à razão, à lógica da terapia que a psiquiatra impõe ali para ele, né? Impõe, claro, jogando perguntas, fazendo ele refletir e muitas vezes cair em contradição consigo mesmo, né? Uma autocontradição. A ética no cinema, ela é construída em situações.
Personagens são apresentados, personagens vivem dramas, personagens são colocados em situações e que, na verdade, são convites para nós, né? Como você reagiria? Que decisão você tomaria aqui? Você faria isso? Você deixaria de fazer? Você diria a verdade? Ou você ocultaria para poupar de um mal, às vezes, até maior? Né? Então, essa ética do cinema contemporâneo, ela não é desenhada, configurada em rótulos, né? Em taxar esse é o herói, esse é o bandido, desde o começo até o final da história. Mas ela vai se construindo naquelas situações, e nas situações a gente vai aprendendo a, digamos, relevar, perdoar certos deslizes. Quando você assiste, como eu disse, Dexter, House of Cards, quando você assiste Better Call Saul e Família Soprano, essas séries, e você acompanha por várias temporadas, né, durante anos esses personagens, principalmente quando a série estava saindo, né, ela era atual, você acompanhava aquele personagem durante, por exemplo, 8 temporadas, como House e Dexter. Então você entrava na lógica daquele personagem, e por gostar muito dele e conhecer a lógica dele, você já sabia o que esperar dele, e você tinha uma tolerância, desenvolvia uma tolerância maior com aquele personagem. Né? Independente do que ele fizesse, você estava ali meio que, tô contigo e não abro. Porém, nos filmes é um pouco diferente, porque os filmes ali são 1h30, 2 horas, para você se acostumar com aquele personagem, e daí aceitar ou não as decisões que ele toma durante a projeção. Então, para finalizar, né, a ambiguidade é uma força narrativa. A ambiguidade, ela não é um empobrecimento. A ambiguidade é o fortalecimento, é o enriquecimento das possibilidades da história, da narrativa poder ser mais rica, poder ser mais ampla, mais diversa e mais, digamos, mais autêntica, mais genuína, de acordo com o que de fato a humanidade é, sem falsificar, sem dourar a pílula, sem nada disso. Não é? Pensar o bem e o mal, hoje, é sem o conforto moral. O conforto que, por exemplo, as narrativas religiosas traziam. Né? O bem prevalece ao final, os pobres serão consolados, aqueles que choram serão consolados, enfim, perdoe para ser perdoado. Né? Esses consolos, eles pautaram a produção cinematográfica e da arte durante muito tempo, mas hoje não existe esse conforto moral. Existe o bem e o mal ali, o tempo todo, sendo apresentado em tela, digamos, se alternando numa altercação, né, hora em cima, hora embaixo, um pouco para mais, um pouco para menos, mas sempre o bem e o mal ali como relações dicotômicas, né, e nem sempre antitéticas, ou seja, nem sempre totalmente contrárias, mas sim presentes no mesmo ser. Presentes no mesmo ser, atuando ali o tempo todo. Então, conseguir vislumbrar esse ser, o total desse ser, é pensar o bem e o mal ao mesmo tempo, agindo ali na sua plena ambivalência, na sua total ambiguidade. Para a gente pensar e finalizar essa reflexão, o filme Onde os Fracos Não Têm Vez, dos irmãos Joel e Ethan Coen. Esse é um clássico absoluto, ele já nasceu clássico, né? A gente chama um filme como esse de o clássico instantâneo. Ele dissolve completamente a moral binária tradicional. Tudo que a gente falou nesse vídeo, esse filme é o exemplar perfeito, é a epítome desse raciocínio, não é? Então nós temos ali no filme o xerife Bell, nós temos o Llewellyn Moss, que é o cara que acha o dinheiro lá do tráfico de drogas, e depois o Anton Chigurh, que, é uma figura, talvez uma das melhores figuras de psicopatas ou de sociopatas da história do cinema. E então o Chigurh fica o filme inteiro perseguindo, vamos contar dessa forma, né? O Llewellyn Moss, o filme inteiro fugindo de quem?
do Anton Chigurh, que quer matar ele e pegar a maleta com o dinheiro, e o Chigurh nem sabe que o xerife Bell está na cola dele, para tentar livrar, né, o Moss da morte certa. Então, um fica perseguindo o outro o filme inteiro. O filme inteiro. E o xerife Bell, ele, já no começo e também no final do filme, no começo, numa narração em off, e depois no final, conversando com outro personagem, ele meio que confidencia que ele se sente angustiado porque ele está vivendo num mundo, ele está se sentindo anacrônico, porque ele está vivendo num mundo que ele não compreende mais, que ele estava acostumado uma carreira inteira desvendando crimes, prendendo bandidos, e que agora ele não consegue prender ninguém porque ele não entende mais a lógica dos crimes. Ele precisa entender a lógica dos crimes para ter êxito no seu trabalho. E ele já não compreende mais. E a lógica dos crimes tem a ver com o espírito, a atmosfera de uma época que é diferente da época em que ele viveu o seu auge como xerife. Né? Então, Onde os Fracos Não Têm Vez, o título do filme também, né, em português, ele acabou sendo um título feliz. Né? Ele acabou sendo feliz porque ele está dentro da lógica, da estrutura do filme. Filme maravilhoso, quem não assistiu, de fato, tem que ver, porque senão está em dívida, uma dívida muito grande consigo mesmo. E o livro que nós vamos tratar aqui é, claro, Além do Bem e do Mal, do grande, do maravilhoso Friedrich Nietzsche, do filósofo alemão, que uma das frases que eu mais gosto da filosofia é: tudo que se faz por amor está para além do bem e do mal. Ou seja, o amor é um sentimento tão poderoso que ele transcende essa lógica binária do bem e do mal, pautado numa moralidade absoluta. Né? Movido pelo amor, o indivíduo, o sujeito, ele faz coisas que ultrapassam essa lógica. Então, o Nietzsche, ele criticava as moralidades absolutas. O Nietzsche criticou, né, fortemente a religião. O Nietzsche dizia que o homem, quando ele está diante do abismo da vida, ele procura, a maioria deles procura consolo. Dois tipos de consolo: ou no bar, com álcool, né, para se embebedar e esquecer e não ter que pensar e não ter que sentir nada, para ficar anestesiado. E a outra anestesia, o outro consolo é a igreja, o banco da igreja, onde ele vai, ele chora, ele pede perdão, e ele diz que não pode, e pede ajuda divina, não é? E Deus, contando que Deus vai ajudá-lo, né, no momento difícil da vida. Então, Nietzsche é um filósofo duro, tanto é que a sua filosofia é conhecida como a filosofia do martelo, filosofia a golpes de martelo. Por quê? Porque ele destrói essas certezas cristalizadas. O Nietzsche é aquele tipo de filósofo para o qual, se você perguntar para ele o que é a verdade, ele responde: a verdade é uma série de mentiras muito bem contadas que acabaram cristalizadas pelo tempo e se tornaram verdade dentro das pessoas. Toda imagem deixa vestígios. Razão crítica é ensinar a ler esses sinais.